Bom dia, meus caros amigos. Olá, pessoal. Viva minha galera brasileira, meus caros e, portanto, habituais ouvintes deste programa audiovisual. Hoje lembrei-me de falar de história, portanto, fazer uma leitura alongada sobre a história. E então vamos às origens da história e o que ela significa. Ela significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. É, portanto, a ciência que estuda o ser humano e a sua ação no tempo e no espaço, concomitantemente à análise de processos e eventos ocorridos no passado. O termo história também pode significar toda a informação do passado arquivada em todas as línguas por todo o mundo por intermédio de registros históricos. A palavra história tem a sua origem nas investigações de Heródoto. Em grego antigo, o termo história, história para os gregos, era designada historiai. Todavia, será Tucídides o primeiro a aplicar métodos críticos, como o cruzamento de dados e uso de diversas fontes diferentes. Já tinham, portanto, essa inteligência, esse raciocínio de fazer, portanto, uma análise diversificada e transversal da história. O estudo histórico começa quando o ser humano encontra os elementos de sua existência nas realizações dos seus antepassados. Esse estudo, do ponto de vista europeu, divide-se em dois grandes períodos, a pré-história e a história. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos, como, por exemplo, escritos, gravações, entrevistas, história oral e achados arqueológicos. Algumas abordagens são mais frequentes em certos períodos do que em outros, e o estudo da história também acaba apresentando costumes e modismos. O historiador procura no presente respostas sobre o passado, ou seja, é influenciado pelo presente. Os eventos anteriores aos registros escritos pertencem à pré-história. As sociedades sem escrita, mas sobre as quais há registros escritos por povos que já conheciam a escrita e que coexistiam com elas, são descritas pela proto-história. É o caso, por exemplo, dos povos celtas da cultura de Latene. E, portanto, continuando a falar de história, vamos ver quem é o historiador. O historiador é o indivíduo que estuda e escreve sobre a história e é considerado uma autoridade neste campo. É denominado historiador. Historiadores preocupam-se com a narrativa contínua e metódica e também com a narrativa que pode ser descontínua e subjetiva, bem como a pesquisa dos eventos passados relacionados ao ser humano e o estudo dos eventos ocorridos ao longo do tempo e também no espaço. Embora o termo historiador possa ser usado para descrever tanto os profissionais quanto os amadores da área, costuma ser reservado para aqueles que obtiveram uma graduação académica na disciplina. Alguns historiadores, no entanto, são reconhecidos unicamente com mérito em seu treinamento e experiência no campo. Tornou-se uma ocupação profissional no fim do século XIX. Portanto, esta profissão de história tornou-se mais relevante nos finais do século XIX. Quanto às concepções formais da história, portanto, na sua evolução, a história apresentou pelo menos, ou apresenta-se de três formas. Do simples registro à análise científica houve um longo processo, que pode-se descrever como sendo a história narrativa, em que o narrador se contenta em apresentar os acontecimentos sem preocupações com as causas, os resultados ou a própria veracidade, também não emprega qualquer processo metodológico.
Pode ser a história pragmática, que expõe os acontecimentos com visível preocupação didática. O historiador quer mudar os costumes políticos, corrigir os contemporâneos, e o caminho que utiliza é o de mostrar os erros do passado. Os gregos Heródoto e Tucídides e o romano Cícero, para quem a história é a mestra da vida, representam esta concepção, portanto, a história pragmática. Quanto à história científica, aqui há uma preocupação com a verdade, com o método, com a análise crítica de causas e consequências de tempo e de espaço. Esta concepção define-se a partir da mentalidade oriunda das ideias filosóficas que nortearam a Revolução Francesa de 1789. Toma corpo com a discussão dialética de Hegel e de Karl Marx do século XIX e consolida-se com as teses de Leopold von Ranke, criador do rankianismo, o qual contesta o chamado positivismo histórico, que não é relacionado ao positivismo político de Auguste Comte e, posteriormente, com o surgimento da escola dos Anales no começo do século XX. A história dos Anales, escola dos Anales, portanto, nesta escola os historiadores franceses Marc Bloch e Lucien Febvre fundaram em 1929 uma revista de estudos, a Annales d'Histoire économique et sociale, onde rompiam decididamente com o culto dos heróis e a atribuição da ação histórica aos chamados homens ilustres, representantes das elites, porque para estes estudiosos o cotidiano, a arte, os afazeres do povo e a psicologia social eram elementos fundamentais para a compreensão das transformações empreendidas pela humanidade, surgindo ainda o movimento da nova história crítica e da nova história. Portanto, quanto às concepções filosóficas da história, porque estas eram as formais, falámos das concepções formais, portanto, história narrativa, história pragmática, história científica, história dos análises. Agora, vamos falar das concepções filosóficas da história. Portanto, ainda no século XIX, surgiu a discussão em torno da natureza dos fenómenos históricos. A que espécie de preponderância estariam ligados? Aos agentes de ordem espiritual ou aos de ordem material? Antes disso, a fundamental teológica fez uma festa na mente cordata do povo. A concepção providencialista, segundo tal corrente, os acontecimentos estão ligados à determinação de Deus. Tudo a partir da origem da Terra deve ser explicado pela divina providência. No passado mais remoto, a religião justificava a guerra e o poder dos governantes. Na Idade Média Ocidental, a Igreja Católica era a única detentora da informação e, naturalmente, fortificou a concepção teológica da história. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, formula essa interpretação. No século XVII, Jacques Bossuet, na obra Discurso sobre a História Universal, afirma que toda a história foi escrita pela mão de Deus. E no século XIX, o historiador italiano César Cantu produziu uma obra chamada Storia Universale de profundo engajamento providencialista. Depois, uma outra concepção é a idealista. Teve em Georg Wilhelm Friedrich Hegel, autor de Fenomenologia do Espírito, o seu corporificador. Defende que os factos históricos são produto do instinto de evolução inata do homem, portanto, ou inato. Portanto, os factos históricos para ele, para o Hegel, são produto do instinto de evolução inato do homem, disciplinado pela razão.
Desse modo, os acontecimentos são primordialmente regidos por ideias. Em qualquer ocorrência de ordem económica, política, intelectual ou religiosa, deve-se observar em primeiro plano o papel desempenhado pela ideia como geradora da realidade. Para os defensores dessa corrente, toda a evolução construtiva da humanidade tem razão idealista. Agora, há ainda a concepção cíclica. E, de acordo com esta concepção, as teorias cíclicas da história, o progresso das sociedades humanas, desenvolve-se de acordo com grandes ciclos que se repetem ao longo dos tempos, independentemente da vontade dos homens. A explicação cíclica da história teve origem nos historiadores da Grécia Antiga. O polímata árabe Ibn Khaldun, na sua obra denominada Muqaddimah, escrita em 1377, delineou sobre uma teoria cíclica da história no século XVIII. Giambattista Vico, no livro Ciência Nova, publicado em 1725, foi então depois o primeiro pensador da história a propor uma teoria cíclica da história em que as cidades humanas passavam inevitavelmente por certas fases distintas de desenvolvimento ao longo dos tempos. Já mais recentemente, Oswald Spengler e Arnold Toynbee também sugeriram que a história humana se desenrola em ciclos, pois encontramos sempre a evidência deste princípio nas inúmeras civilizações cuja ascensão e queda, evoluindo sempre mais altos que os anteriores, são a confirmação da evolução cíclica da espécie humana. Ainda mais duas concepções são a concepção psicológico-social, que se apoia na teoria de que os acontecimentos históricos são resultantes especialmente de manifestações espirituais produzidas pela vida em comunidade, segundo os seus defensores, que geralmente se baseiam em Wilhelm Wundt, Elementos de Psicologia das Multidões. Os factos históricos são sempre o reflexo do estado psicológico reinante em determinado agrupamento social. E, finalmente, a concepção materialista, que surgiu em oposição à concepção idealista, embora adotando o mesmo método dialético. A partir da publicação do Manifesto Comunista de 1848, Karl Marx e Friedrich Engels lançam as bases do materialismo histórico, onde argumentavam que as transformações que a história viveu e viverá foram e serão determinadas pelo fator económico e pelas condições de vida material dominantes na sociedade a que estejam ligadas. A preocupação primeira do homem não são os problemas de ordem espiritual, mas os meios essenciais de vida: alimentação, habitação, vestimento e instrumentos de produção. No prefácio de Crítica da Economia Política, Karl Marx escreveu: as causas de todas as mudanças sociais e de todas as revoluções políticas não as devemos procurar na cabeça dos homens, em seu entendimento progressivo da verdade e da justiça eternas, mas na vida material da sociedade, no encaminhamento da produção e das trocas. E agora poderíamos falar de documentos e fontes históricas. Portanto, o facto histórico é estudado através de vestígios e documentos, como sabemos. As fontes históricas são constituídas por elementos das quais o homem fez e deixou no passado. Os factos históricos influenciam o futuro, ou seja, o atual mundo é composto dos acontecimentos e feitos anteriores. Os monumentos, templos, esculturas, pinturas e outros objetos em geral são considerados vestígios. As tradições, oral, são lendas, canções, narrações e outras formas de manifestações culturais expressas na oralidade.
e os documentos escritos são todas aquelas fontes escritas como leis, livros e relatórios. Porém, por diversas vezes é difícil saber se a fonte histórica é original, se não foi modificada ou falsificada. Por isso, existe uma ciência especial, a heurística, só para cuidar da verificação e investigação da autenticidade das fontes históricas. Sobre fontes e documentos é feita a crítica histórica, a crítica objetiva, que é verificar o valor extrínseco externo de um documento, ou seja, se é original ou apenas uma cópia, e a crítica subjetiva, que verifica o valor intrínseco interno de um documento. É um trabalho especializado comparativo que só pode ser realizado pelas ciências auxiliares da história, como a arqueologia, que é o estudo das ruínas e dos objetos antigos, a paleontologia, estudo dos fósseis, a heráldica, estudo dos emblemas e brasões, a epigrafia, estudo das inscrições lapidares, a numismática, estudo das moedas, a genealogia, estudo das linhagens familiares, a paleografia, estudo da escrita antiga e ainda a antropologia, a linguística e a geografia. Portanto, todas estas ciências auxiliares ajudam a formar a crítica subjetiva sobre determinado acontecimento ou documento. No caso, é mais o documento, não é? Portanto, verificar o valor intrínseco e interno de um documento. Para isso são necessárias todas estas ciências auxiliares da história. Portanto, sobre documentos e fontes históricas, falamos destas duas críticas, da crítica objetiva e da crítica subjetiva. Quanto à periodização histórica, o passado da humanidade divide-se em dois grandes grupos, como sabemos, que é a pré-história e a história. Na pré-história, que é o período que inicia com o surgimento do ser humano anterior à escrita, inventado na Mesopotâmia, a cerca de 4.000 anos antes de Cristo, caracteriza-se, grosso modo, pelo nomadismo e atividades de caça. Surge, portanto, a agricultura e a pecuária, os quais levaram os homens pré-históricos ao sedentarismo e à criação das primeiras cidades. A pré-história divide-se em três períodos: o Paleolítico, ou a Idade da Pedra Lascada, quando se descobriu o fogo; o Neolítico, ou a Idade da Pedra Polida, quando ocorreu a Revolução Agrícola, sendo domesticados os animais, e o início da prática da domesticação de espécies vegetais. E ainda a Idade dos Metais, quando se iniciou a fundição dos metais e a utilização destes na fabricação de instrumentos, sendo o último período da pré-história que demarca o conjunto de transformações que dão início ao aparecimento das primeiras civilizações da Antiguidade, Egito e Mesopotâmia. Portanto, o último período da pré-história, que é esta Idade dos Metais, quando se iniciou a fundição dos metais, demarca o conjunto de transformações que dão início ao aparecimento das primeiras civilizações da Antiguidade, que foram precisamente o Egito e a Mesopotâmia. Ainda quanto à divisão da história, poderemos considerar que ela se divide em 4 períodos. Portanto, poderemos falar da Idade Antiga. A Antiguidade compreende-se de cerca de 4.000 a.C. até 476 d.C., quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. É estudada com estreita relação ao Próximo Oriente, onde floresceram as primeiras civilizações, sobretudo no chamado Crescente Fértil, que atraiu pelas possibilidades agrícolas os primeiros habitantes do Egito, Palestina, Mesopotâmia, Irão e Fenícia. Abrange também as chamadas civilizações clássicas, Grécia e Roma. Portanto, esta é a Idade Antiga.
Depois, a Idade Média é limitada entre o ano de 476 d.C. até 1453, quando ocorre a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos e consequente queda do Império Romano do Oriente. É estudada com relação às três culturas em confronto em torno da bacia do Mar Mediterrâneo e caracterizou-se pelo modo de produção feudal em algumas regiões da Europa. Quanto à Idade Moderna, é considerada de 1453 até 1789, quando se deu a eclosão da Revolução Francesa. Compreende o período da invenção da imprensa, os descobrimentos marítimos e o Renascimento. Caracteriza-se pelo nascimento do modo de produção capitalista. Finalmente, a Idade Contemporânea é chamada a Idade Contemporânea, é que se compreende desde 1789 até aos dias atuais, envolve conceitos tão diferentes quanto o grande avanço da técnica, os conflitos armados de grandes proporções, a nova ordem mundial e a ideia de fim da história. E penso que poderemos só citar aqui a era cristã e a divisão da história. A referência de maior aceitação para se contar o tempo atualmente é o nascimento de Cristo, mas já houve outras referências importantes no Ocidente. Os gregos antigos tinham como base cronológica o início dos Jogos Olímpicos. Os romanos antigos, a fundação de Roma. Outras culturas diferentes da ocidental podem utilizar outras referências, por exemplo, os árabes contam o seu tempo pela hégira, a imigração, não fuga de Maomé de Meca para Medina. E, portanto, penso que teremos falado do principal, não é? Depois há várias histórias ou por continente, como a história da África, a história da América, a história da Antártida, ou por campo, como o eurocentrismo, a história cultural, a história da ciência, a história dos conceitos, a história da escravidão, a história da filosofia, a história da filosofia no Brasil, a história das ideias, a história da literatura, a história da Ásia e a história da Europa e a história da Oceania. Eu esqueci-me de as colocar no estudo dos continentes, mas devemos, portanto, acrescentá-las. Portanto, por continente será a da África, a da América, a da Antártida, a da Ásia, a da Europa e a da Oceania. Serão as histórias mais importantes por continente. As outras que eu citei foi por campo. E ainda há mais, ainda por campo ainda temos a história das mulheres, a história da psicologia, a história das religiões, a história do mundo, a história intelectual, a história militar, a história natural, a história perdida, a história social e o orientalismo. E penso que falámos do principal sobre a história e não vos vou amassar mais por hoje. Um bom almoço para todos e um bom fim de semana.